Vira e mexe aqui no Manual do Mundo, a gente faz alguns projetos com eletricidade e várias pessoas reclamam que não tem ferro de solda. Então hoje você vai aprender como fazer um ferro de solda caseiro. O que você vai precisar para fazer esse ferro de solda MacGyver para usar no ataque de zumbis e conseguir montar seus produtos eletrônicos? Bom, a base vai ser feita de 2 pedaços de madeira. Esse aqui tem 15 por 30 e esse aqui tem 30 de comprimento. Não precisa ser exatamente isso, dá para improvisar com outras coisas, mas o importante é que isso aqui seja pesado porque vai ser a base do nosso projeto. Você também vai precisar de 2 pedacinhos de arame de 15 centímetros de comprimento. Esse arame aqui tem 2,1 milímetros de diâmetro, então se você for comprar arame, compre esse arame um pouco mais grosso que fica melhor. Também vou usar uma vela, 2 parafusos grandes e, é claro, a gente vai precisar de estanho, que é o material que solda o cobre, e de um pouquinho de pasta de solda também. Sem mimimi agora, que isso aqui é barato, você encontra em qualquer lugar. E como esse projeto envolve metais em alta temperatura, você vai precisar da ajuda de um adulto. O primeiro passo vai ser fazer um U na ponta dos 2 arames. Esse U vai servir para a gente encaixar o parafuso. Depois, em um dos arames, você tem que fazer uma argolinha que tem que ter exatamente o diâmetro da vela. Ela vai servir para encaixar a vela. Presta atenção que essa argolinha está a 90 graus do U que a gente acabou de fazer. Depois disso, lá na ponta daquele pauzinho fininho, eu vou parafusar o arame que não tem o encaixe da vela. E uns 5 centímetros mais para baixo, eu vou parafusar o arame que tem o encaixe da vela. Aí eu vou pegar um pouco de cola quente e prender esse pauzinho comprido naquela minha base. Você pode usar qualquer outro tipo de cola que também funciona. Então é só eu encaixar a vela e o nosso ferro de solda caseiro está pronto para ser usado. Antes de acender a vela, 2 coisas importantes sobre segurança. Primeiro, você não deve fazer isso aqui perto de alguma coisa que pegue fogo, perto da cortina, não vai fazer isso no quarto. O lugar ideal é uma garagem, uma oficina, tipo isso aqui do Manual do Mundo, longe de qualquer coisa. Segunda coisa, o ideal é usar um óculos de segurança, tipo esse aqui. Para qualquer experimento, o ideal é você ter isso aqui para não voar nada no seu olho, porque na hora que você derreter o estanho, pode voar pedacinhos de estanho para os lados e não é legal se isso pegar no seu olho. Então bora lá, vamos começar soldando 2 fios para ver se isso aqui está funcionando. Primeiro eu vou acender a vela e deixar o arame de cima esquentar bastante. Depois vou pegar as 2 pontinhas do fio e passar na pasta para solda. Aí é só colocar um pouquinho de estanho no arame que está quente e encostar as 2 pontas do fio em cima daquele estanho que derreteu. Vamos dar uma olhada de pertinho como é que ficou essa solda. Eu sei que o resultado não ficou perfeito, como se tivesse feito com ferro de solda, mas para uma geringonça dessa tá bem bacana. Eu acho que vale um joinha aí embaixo. Vamos então fazer um segundo teste no nosso ferro de solda caseiro. Tirar um motorzinho de uma placa de circuito impresso. E o último teste é a gente soldar 2 fiozinhos aqui para poder usar o motor. Mais uma vez eu vou colocar o fio na pasta de solda, derreter o estanho no arame e soldar no motor. Bom, você viu que funciona, que dá para fazer alguns projetos usando essa bagaça aqui. Vamos entender um pouquinho quais são os metais que estão envolvidos nesse processo aqui. O primeiro deles é o cobre do fio de cobre. O cobre ali é o número 29 na tabela periódica, representado pelas letras CU. Vai ter um monte de gente que vai fazer um monte de piadinha aí nos comentários. E o que a gente gruda o cobre, o metal que a gente usa para grudar o cobre é o estanho, o SN, o número 50 na tabela periódica. O que é importante nisso? O importante é que o estanho tem um ponto de fusão bem baixo em relação ao cobre. Ele derrete a 240 graus Celsius, mais ou menos. Então ele derrete bem fácil. O fogo da vela é capaz de derreter esse metal aqui. Mas o cobre derrete a mais ou menos 1100 graus Celsius, que a gente não consegue derreter muito fácil aqui. Então o que acontece? O cobre se mantém duro, se mantém sólido, enquanto o estanho derrete e faz uma cola ali, faz a solda entre os 2 fios de cobre.
Mas tem uma coisa bem interessante, você não esquentar o cobre, se você colocar o cobre frio ali, ele não vai soldar. Por quê? Porque ele vai encostar no estanho e o estanho não vai derreter naquele ponto que está o cobre, ele vai acabar esfriando o estanho e não dá liga. Então você tem que esquentar o cobre também a uma temperatura boa que consiga ajudar o estanho a derreter e fazer aquela mistureba ali. Mas tem alguns outros metais que fazem parte desse processo aqui, que são os metais que estão no arame. Tem uma coisa bacana do arame, que o arame conduz muito bem o calor. Então a gente esquenta o arame num ponto e a gente usa como ferro de solda outro ponto, um ponto que está um pouco distante da chama, e mesmo assim o calor consegue chegar até lá, porque o arame é um ótimo condutor de calor. E do que ele é feito? Esse arame aqui é feito de aço galvanizado. O aço é uma liga, ele tem ferro, é o número 26 da tabela periódica, e tem carbono, que é o número 6 da tabela periódica. E ele é galvanizado. O que significa isso? Ele tem uma cobertura de zinco, que é o número 30 da tabela periódica. E o ponto de fusão do aço, ou seja, o ponto em que o aço vai começar a derreter, é mais ou menos 1400 graus Celsius. Então, se a gente fosse esquentando toda essa mistura, primeiro ia derreter o estanho, depois ia derreter o cobre e, por último, ia derreter esse arame de aço. Mais soluções caseiras para equipar sua oficina, você aprende a fazer no Manual do Mundo. Se você está afim de fazer mais eletroeletrônicos em casa, desse lado aqui eu vou deixar uma receita caseira de umidificador e do outro lado uma receita caseira de como fazer um esmeril usando um HD.